Pracinhas. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Nós estamos de volta com o podcast As Pracinhas e eu sou arquiteto, sou ilustrador e a gente está aqui nesse segundo episódio trazendo uma pessoa muito especial, um amigo, um colega, um irmão, né? E ele vem trazendo nesse podcast uma história bacana sobre a Praça do Trem, né? Esse amigo, né? Esse arquiteto também, que é uma pessoa muito especial e muito capaz, né? Dentro da atuação dele, se chama Henrique Costa Fonseca. E aí, Henrique, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está ouvindo, para a nossa audiência, para a gente começar essa conversa sobre a Praça do Trem. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Henrique Fonseca, eu sou arquiteto, especialista em sociologia urbana e sou servidor público da cidade do Rio de Janeiro há 18 anos, trabalhando com a proteção do patrimônio cultural da cidade. Tudo bem, Mauro? Tudo bem? É um prazer estar aqui pela primeira vez no seu podcast, né? Gosto muito do seu trabalho também, admiro muito o seu trabalho aí em Belo Horizonte e achei muito legal o seu convite para participar, porque é uma praça que, a Praça do Trem, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, é uma praça que tem um carinho muito grande, né? Eu participei muito da origem dela e vou adorar contar essa história aqui para você e para o seu público também. Acho que vale a pena, Henrique, a gente falar um pouco sobre... o pessoal conhece o Rio de Janeiro, né, a cidade, né, mas acho que vale a pena falar um pouco sobre Engenho de Dentro, né? Onde é que está localizada, como é que Engenho de Dentro se relaciona com o resto da cidade do Rio. O que você acha da gente poder falar sobre isso? Uhum. Vamos lá. O bairro de Engenho de Dentro é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. É uma região com boa parte da zona norte cortada pela linha férrea, e tem a sua origem intimamente ligada à ferrovia, né? O Engenho de Dentro, ele era uma fazenda, era um engenho, né? Provavelmente de cana. Eu realmente não tenho aqui informação para precisar qual é a produção do Engenho de Dentro, mas era um engenho, e ele começa a mudar quando o então Império Brasileiro, né? A União, né? Não é a União, na verdade, é o Império mesmo. Eles adquirem boa parte do bairro, né? Uma boa parte do bairro, boa parte do engenho, né? Para a construção da primeira oficina de locomoção do Brasil. O que acontece? Os trens, eles chegam no Brasil, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, né? É inaugurada em 1858. Né? E para permitir, né? Para manter o sistema ferroviário, para permitir a sua expansão, em 1871, eles inauguram ali, no Engenho de Dentro, um complexo ferroviário, né, chamado Oficina de Locomoção de Engenho de Dentro. Essa oficina de locomoção, ela tinha um papel de fazer montagem de locomotivas e vagões e também fazer a manutenção dessas locomotivas e vagões, na época, locomotivas somente a vapor, né? Essas oficinas, inauguradas em 71, do século XIX, 1871, elas, 10 anos depois, em 81, já são consideradas as oficinas ferroviárias mais importantes da América Latina. Você tem noção do tamanho e da importância desse complexo de manutenção e montagem de locomotivas, né? Mas o que acontece? A passar do tempo, né, em 1937, surgem, né, nesse meio caminho as locomotivas a diesel também, né? Mas também em 1937, mais importante que o diesel, o sistema ferroviário passa a ser totalmente elétrico, né? Ou majoritariamente elétrico, né? Aos poucos vão reduzindo, né? O uso de locomotivas. Quando mesmo? 1937. Mais ou menos no início do século, mais ou menos no primeiro. Quase no meio da primeira metade do século XX, né? Uhum, o sistema ferroviário ele passa a ser elétrico, né?
E ele vai aumentando, né? Quanto está passando tempo, vão substituindo as antigas locomotivas a vapor e a diesel por locomotivas elétricas, né? E desde nessa época, as oficinas de dentro elas foram adaptadas para o sistema elétrico também, né? Mas tinham sido desenhadas para o sistema de vapor, né? Então isso ela foi realmente... Outras oficinas surgiram, em Deodoro, tema muito importante, se não me engano, é em Deodoro, né? Isso, Deodoro. Tema muito importante, já mais voltada para locomotivas elétricas. E no Gente de Dentro ela foi perdendo a importância, né? E foi se abandonando, foi perdendo, outras oficinas foram surgindo, principalmente a de Deodoro. E no final da década de 90, ainda assim, mais de 100 anos da fundação dela, ela realmente enterrou as atividades completamente, na década de 90, né? Não sei dizer o ano certinho, mas em 90 ela... Eu lembro que eu sou nascido e criado na região, e ainda quando criança, eu passava muito por ali, e tinha uma rua importante, a Rua Arquias Cordeiro, e ela ficava entre a ferrovia e as oficinas. E em várias oportunidades, passando de carro ainda com meus pais, na minha infância, nos anos 80, até nos anos 90 ainda, o trânsito era interrompido para uma locomotiva, provavelmente a diesel ainda, né? Já não dava praticamente não tinha mais nenhuma circulando, mas como ainda fazia manutenção a diesel, o trânsito parava para passar uma locomotiva gigantesca no meio da rua, vermelha, bonita, e aquilo sempre me tocou de uma forma, aquelas máquinas gigantes, coisa que mexeu comigo os trens, né? E eu fui criado naquela região, então eu sempre tive esse contato com aquele local. Até porque ali, eu vou depois entrar em detalhes, se você quiser, tem na mesma praça onde tem a Praça do Trem, da qual nós vamos falar, tem também o Museu do Trem, né? O Museu do Trem, ele é na verdade, o nome oficial não é esse, né? Se eu não me engano, vou até conferir aqui para você. É o nome que a população da cidade dá para ele, né? É o nome mais popular, né? Mas é Centro de Memória da História Ferroviária. Ele pertence ao IPHAN. O IPHAN que mantém aquele... que é um museu, né? Inclusive lá está a locomotiva Baronesa número 1, primeira locomotiva a andar em solo brasileiro. Ela está lá e pode ser visitada, tá? E eu, ainda criança, como morava muito perto, eu fui várias vezes nesse museu ver aquelas locomotivas antigas. Tinha um vagão, andou o presidente tal, e outras locomotivas de outras épocas. É um museu... Tem um acervo muito legal, muito interessante, né? E fica naquela mesma quadra da qual nós vamos falar, onde fica a praça também. Né? E tá tudo, então você vê que tem tudo uma ligação muito grande com a história ferroviária. Tudo que a gente vai falar aqui da praça, o nome Praça do Trem não é à toa. Tem toda uma história por trás para chegarmos a como ela existe, porque ela como essa praça ela é hoje, né? Toda essa história vai fazer parte de entender como funciona a praça, porque ela é desse jeito. Onde eu estava mesmo, Mauro? Você estava falando da sua lembrança, né? Quando criança, quando a locomotiva passava na Arquias Cordeiro, né? E de uma certa forma isso te impactou bastante. Eu cresci, me formei arquiteto na UF, nós estudamos juntos, você sabe muito bem disso, né? Seguimos nossas vidas diferentes. E eu fui trabalhar, né? No antigo DGPC. Eu fui concursado, ingressei como servidor público na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em 2006, e fui trabalhar num órgão que então se chamava Departamento Geral de Patrimônio Cultural, DGPC. Ele foi mudando de nome, teve outros nomes. Hoje ele se chama Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH, é onde eu trabalho. E eu fiz de 2006 até hoje, são 18 anos, né? Eu trabalhei com proteção do patrimônio cultural, né? Quando eu ingressei na prefeitura em 2006, os galpões das oficinas já haviam sido... Todo o complexo já era tombado. Ele foi tombado pela primeira vez em 1996, 10 anos antes de eu ingressar nesse órgão, né? Ele já era tombado há 10 anos quando eu ingressei. Esse complexo das oficinas de locomoção do Gente de Dentro já eram tombadas, né? Só que, muitos devem saber, né? Em 2004, 2003, se não me engano, a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, na verdade, ganhou a oportunidade de sediar o Pan-Americano, né? Sim, eu lembro. Aliás, 2004, o Pan-Americano de 2004, não foi? Se não me engano, o ano é esse. Então, isso foi um pouco antes, né? E começaram, né, na verdade, a pensar nessas obras terem feitas, e nesse caminho escolheu-se esta quadra onde ficava a oficina
de locomoção do Engenho de Dentro como uma quadra onde sediaria o novo estádio olímpico, né, para o Pan-Americano do Rio de Janeiro. Ô Henrique, deixa eu só te cortar rapidinho. Sim. Acho que é interessante, né? Porque, tipo assim, as faculdades, né, universidades, as disciplinas, elas tendem a repetir os projetos em determinados pontos, né? Como ponto de projeto para os alunos. E a gente, eu, você e o Milhouse, né? O pessoal lá da UF, a gente acabou tendo uma disciplina em que a gente refletiu justamente sobre esse terreno. Antes de você vir a ser concursado, antes de você de trabalhar no patrimônio, a gente acabou meio que fazendo um projeto para esse terreno aí, né? Então é interessante. Você pode falar sobre isso. Você estava lá também, você participou disso. Quer falar, fala. Não, eu só tô destacando aqui porque acaba que, tipo assim, a minha relação com esse terreno, ela não é tão próxima quanto a sua, porque eu não morava nessas proximidades, então minha relação era muito, tipo assim, vai e vem, né, porque eu pegava o trem de Bangu até o centro, e eu via aquele terreno, aquelas edificações antigas, mas o que me marcava muito em Engenho de Dentro nem era muito isso, né? Porque eu via muito pouco. Eu passava por ali, via e ia embora. Mas era muito a questão da estação, né? Porque se a gente pegar as estações da linha férrea de trens do Rio, né? Tem duas estações muito icônicas, que é a Estação Central do Brasil, que é aquela coisa imensa, né? E tem a estação do Engenho de Dentro, né? Que eu consideraria também a de Marechal Hermes, mas... Marechal também é bacana. Mas são estações muito icônicas, né? Sim, e isso marcava mais Engenho de Dentro, né? Aquele galpão imenso, com aquela cobertura treliçada. Mas esse relato que você traz, né? É um relato mais próximo de quem realmente morou ali num bairro próximo e sempre estava muito, muito presente ali na região, né? Mas eu acho que é importante destacar essa coisa, né? Porque a gente acabou meio que, antes de atuar profissionalmente, né? No caso, você atuar profissionalmente com foco nesse terreno, nessa área, né? A gente acabou meio que fazendo essa reflexão dentro lá da UF, né? Com os professores e foi bem legal. Eu lembro que fazíamos a disciplina de Projeto Urbano 2, se não me engano, né? Com o professor Madeira. Era o Madeira? Eu acho que era o Madeira, isso. Era o Madeira, isso. Né? Bom professor, aliás. E nós trabalhávamos com o bairro de Dentro, pensávamos soluções para aquele terreno, porque em 2000 e... não lembro o ano exato, mas 2000 alguma coisinha, 1, 2, 3, não lembro. Nós estávamos estudando na UF e nós tínhamos que pegarmos o bairro de Dentro para trabalhar, né, um projeto urbano para o bairro. E no meio do nosso processo, aquela quadra, as oficinas já estavam abandonadas naquela época, já era um vazio urbano aquele. Como eu falei, nós tínhamos sido desativados nos anos 90, né? Então, nos anos 2000 já era um terreno praticamente, não era baldio, mas tinha boa parte da criativa arquitetônica já estava em ruínas, né? Mato para tudo que é lado, e era um vazio urbano do qual nós tínhamos que achar soluções, né? E no meio do nosso processo, né, de projetual, de exercício de curso de graduação, surgiu a notícia do Estádio Olímpico. E eu lembro que nós trabalhamos, mudamos nosso trabalho integrando essa proposta do estádio já no local, né? Sim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E a vida, né, como ela é, né, me coloca no patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, e em 2000, quando eu entro, já tinha a história do Pan-Americano, eu acho que, se não me engano, eu queria muito lembrar a data que o Pan-Americano foi em 2004 ou 2006, Mauro, eu não lembro. Acho que foi 2004 o Pan-Americano, né? Isso, foi antes, né? Eu acho que até de você assumir o cargo na prefeitura, né? Sim, acho que foi antes. Foi 2004, eu acho, o Pan-Americano. Porque o Pan-Americano efetivamente foi em 2007, né? Mas teve toda a preparação pros jogos, né? Então o estádio teve que ser construído anteriormente, né? O que acontece é que aquele tombamento que eu falei inicial de 96, ele mudou justamente nesse ano, 2004. Porque para construir o estádio, aqueles prédios não poderiam mais ser tombados, né? Então tem um decreto onde discrimina quais prédios estão tombados, quais não são, né?
E muitos destes prédios eram galpões em estrutura metálica, né? Então, o decreto diz quais podem ser desmontados com a possibilidade de remontagem em outro lugar da cidade, né? Então, com esse decreto, que obviamente surgiu de uma demanda, né? Inclusive, é importante destacar que o destombamento não é uma ferramenta inusitada, isso acontece, está previsto em lei. Quando o chefe do Poder Executivo municipal, no caso o prefeito, acredita que um projeto é mais importante que é mais importante para a cidade, para a sociedade, do que a proteção de um patrimônio cultural, ele pode determinar o destombamento. Nesse caso, para a realização do Pan-Americano, foi alterado o tombamento, não foi nem destombado, foi alterado o tombamento dos prédios, sua classificação, porque o primeiro tombamento não dizia quais, se eram todos, então entendeu-se que tinha que haver um estudo. Esse estudo abriu espaço para o estádio e protegeu os prédios mais lindeiros, que obviamente eram muito importantes, porque, né, a ocupação do entorno da quadra foi se dando ao longo do tempo. Então os prédios mais antigos estão mais próximos do acesso principal, né, e os prédios mais novos estavam mais para o interior da quadra. Então realmente não houve uma perda assim, significativa, e a gente vai entender um pouco mais disso à frente, né? Quer comentar alguma coisa ou posso prosseguir? Eu tenho mais história pra... Não, acho que esse... pode continuar. Eu achei interessante essa coisa que você abordou desse refinamento da proteção, né? Porque às vezes, né, o gestor público, ele faz um tombamento mais genérico, porque é muito no intuito de uma certa forma, tentar marcar aquela proteção, né? Mas às vezes esse tombamento é muito, muito rápido, né? Sem os estudos adequados para poder fazer a proteção adequada, né? Foi o caso. É que nós, servidores públicos, eu como você, a gente entende que a sociedade tem que cobrar, pressionar, mas nós, como servidores, temos que cumprir a lei, cumprir as determinações, cumprir aquelas regras, né? Nós temos que andar. Então é isso, né? Quando a gente olha, houve sempre críticas a essas mudanças na proteção, mas o servidor cumpre essas determinações de acordo com a lei, muito obedece à lei, né? Por mais, nesse caso aqui, incrivelmente, pela minha experiência hoje, 18 anos, eu acho que foi uma visão acertada, porque tudo isso culminou no que a praça é hoje, no que aquele espaço é hoje. Porque sem o Pan-Americano, sem a perda de algumas edificações e sem tudo que aconteceu lá, hoje, provavelmente, aquele terreno continuaria um terreno abandonado, baldio, e todas aquelas edificações teriam ruído completamente já. Nós já vimos acontecer muitas vezes. Então, o patrimônio hoje trabalha com algumas trocas, sabe? Olha, não vamos perder isso, mas vamos ganhar isso. E através disso a gente consegue se proteger mais do que trabalhar de uma forma, às vezes, mais conservadora, e você falar, não pode. Não pode, então nada acontece. Quando nada acontece, as pessoas abandonam, esquecem. E aí às vezes pode surgir... e vai embora o prédio, entendeu? E às vezes pode surgir um movimento que seja mais, vamos dizer assim, não conservador, mas um movimento mais agressivo, né, sobre aquele bem cultural, né? Porque ele pode, tipo assim, às vezes esse destombamento, às vezes essa mudança na proteção, ela possa acontecer de uma maneira mais agressiva, né? E aí, quer dizer, você perde mais coisa do que você poderia ter resguardado, né? É o que eu chamo de lutas que se escolhem para brigas que se escolhem, né? Não dá para lutar todas as frentes. Mas em alguns casos eu tenho várias histórias de realmente lutar, defender algumas coisas e prédios que eu acreditei muito e estavam correndo certos riscos, entendeu? Nesse caso aqui, eu fui crítico na época, hoje eu entendo muito mais as decisões, muito mais, e vejo com bons olhos as alterações que houveram, sabe? Hoje, né? O Henrique do passado eu provavelmente condenaria. Hoje eu tenho uma cabeça um pouco diferente sobre a dinâmica urbana da cidade, né? Eu vou te fazer uma pergunta, sim. Mas não tem muito a ver tem a ver com a praça, mas não tem muito a ver, tipo assim, uma das coisas que eu até gostaria de perguntar para você, que a gente conversou acho que pouco, que tipo assim, teve a implantação do estádio e ele teve um impacto pro bairro, né? Tipo assim, eu acho que até a praça que veio depois, né? Porque tipo assim, teve a implantação do estádio sem a praça e depois a praça veio. E aí, o impacto do estádio para aquela localidade, para o bairro, para quem morava ali do lado, você tem como falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que você viveu isso mais de perto, né? Eu não posso falar não fiz nenhum estudo quantitativo ou nenhum, mas vou falar de coração, de experiência. Eu vejo muito positiva. Claro, em dia de jogos é sempre uma situação especial. Quando há um jogo,
que o morador, ele passa por certas dificuldades. Tem a sua circulação restringida, tem alguns problemas em dia de jogo. Mas não é todo dia que tem jogo. Na maioria dos dias, não há jogo ali. E tem enormes períodos que não acontecem jogos, né? Até do dia que tem jogo, boa parte do horário não está tendo jogo. Então, durante algumas horas, há um caos no entorno. Vamos ser sinceros, é isso. As ruas fecham, os carros não passam. O pau quebra, né? O pau quebra. É futebol, gente. Acontece, né? Nos outros dias, o que acontece? Eu acho que valorizou o bairro, porque não houve apenas a invasão do estádio, houve uma reformulação, uma qualificação do ambiente urbano, os passeios melhorados, houve um processo de arborização, então houve melhorias no entorno que valorizaram os imóveis, e a presença do estádio ativou um comércio que estava lá muito, sabe? Eu lembro que nos anos 2000 e pouco, você ia numa lojinha, parecia uma lojinha dos anos 70, 80. Parou no tempo totalmente. Era muito legal, mas estava assim, falindo, ia fechado aí na segunda-feira, sabe? E o comércio foi renovar, surgiram um bar, deu um dinamismo, o bairro acordou, o Engenho Dentro é um local, a praça é um sucesso, vamos falar disso depois, a praça é um sucesso. E as pessoas, assim, eu acredito que os moradores hoje que estão lá já estão familiarizados, já conhecem a dinâmica do bar. Claro que no início foi um choque, houve muita reclamação, né? Eu até posso contar um caso muito interessante. Quando inauguraram o estádio, eles colocaram grandes holofotes, né, nessas ruas do entorno. Holofotes muito fortes, né? Iluminava muito. E os moradores do subúrbio do Rio de Janeiro, eles gostam muito de soltar pipa. Só não soltam de noite porque não tem luz. Então havia luz. E de noite passavam 10, 11, meia-noite, centenas de... É mesmo? O pessoal soltando pipa? Soltando pipa. Ali, os incríveis holofotes do estádio. Tanto que resolveram desligar, porque as pipas caíram nas casas, os moleques pulavam os muros, e dava briga, dava confusão, porque ninguém dormia, porque era uma confusão. Foi divertidíssimo, mas acabou. Essa história já morreu, porque hoje a iluminação é bem menor, não dá pra soltar pipa mais de noite lá. Eles conseguiram ajustar a iluminação para um termo que mais ajustável pro pessoal do entorno, né? Agora, passado o choque de você ter um terreno baldio gigante e virar um estádio olímpico no seu vizinho, passado esse choque, eu acho que a população se adaptou bem. E hoje eu acho que o bairro lida muito bem com a presença daquele grande elefante lá no meio dele, mas lida muito bem com ele e com o entorno. Acho que hoje muita gente que tinha uma casinha abriu um negócio, transformou a casa num barzinho, num restaurante. Eu acho que eu vejo com bons olhos, sabe? Entendeu? Entendi. As feridas, né? Que uma reforma dessa urbana nunca é perfeita, né? Quem sabe muito bem disso, né? Sobras de lotes que não foram requalificados quando passam um viaduto, enfim. Aqueles problemas que a linha amarela causou na cidade também, né? Que é uma ferida também, né? Então, acho que até mais vamos dizer assim, é um conflito, é uma intervenção, né? Uma estrutura urbana que causa muito mais conflito. Na época que a gente fez o estudo, a gente já avaliou isso, né? Que é um negócio que meio que gente. É surreal. A linha amarela é muito mais impactante, né? Muito mais. Então, esse negócio, né? A linha amarela, inclusive, passa ali perto. Foi um dos motivos desse grande terreno ser escolhido para ser o estádio. É a possibilidade de uma ferrovia, de uma estação ferroviária que já tem a estação ferroviária do Engenho de Dentro. E só tem esse porte porque é a estação que fica em frente às oficinas, né? Por isso que ela tem esse porte, por isso que ela é tão importante, impactante, a estação do Engenho de Dentro, né? Então tinha uma estação com grande porte e tinha uma da linha amarela agora muito perto, né? Tem uma coisa até interessante nas coisas que acontecem no Rio, é que, por exemplo, a gente tem o Maracanã e tem o Newton Santos, né? Sim. Eles são estádios que realmente são impactantes, mas dentro da estrutura urbana, né, eles são muito bem localizados, né? Porque eles têm essa coisa de poder contar com grandes estruturas de mobilidade. Por exemplo, quando eu reflito... Desculpa, interrompendo, comparando com outro estádio, que é o estádio São Januário, que é até muito mais antigo que o estádio olímpico Newton Santos, né? Mas o Santos está muito mais bem localizado do ponto de vista de acessibilidade e mobilidade urbana. Eu tenho a linha amarela de um lado, não que assim, claro, atrás do São Januário também tem a Avenida Brasil, que não dá para descartar, né? E não é tão longe da rodoviária, né? Mas assim, são dois estádios incrustados em bairros
bem densos e com muitas ainda moradias unifamiliares, né? Vamos dizer assim. Isso, o adensamento não é tão intenso, né? Mas eu acho que a estação ferroviária, em frente ao estádio de Dentro, coloca ele numa situação melhor ainda do que a de São Januário, no meu ponto de vista. Também concordo, acho que é bem isso mesmo, né? Ele tem esse impacto, mas tipo assim, dentro das justificativas para a implantação dele são muitas, né? Porque ele está localizado no cruzamento desses eixos, né? Praticamente no cruzamento desses eixos, né? E na época era um estádio de propriedade pública, porque a propriedade era da União, né? Aquelas oficinas da antiga Estado do Pedro II, né? Que virou futuramente a Estrada de Ferro Federal e por aí vai. Hoje é parte da Supervia, né? Que opera os trens urbanos do Rio de Janeiro, né? E da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Então, era um terreno da União, abandonado. Então, era interesse da União a realização dos Jogos, né? Pan-Americanos de 2004. Então, houve uma relação, olha, eu quero o terreno, beleza, é teu. Foi rápido isso, né? Aí, vai fazer o estádio, vamos ajudar, faz daí o estádio, né? E aí o governo, se não me engano, o governo do PT, primeiro governo do PT do Lula, né? Então, alinhado na época com o César Maia, né? Então, isso foi muito rápido. Pegou e o estádio, né? E fez o estádio, aí rolou todo esse impacto, nós já conversamos aqui previamente. Acho que o bairro se curou parcialmente, né? Desse impacto que realmente... Você imagina, você mora numa rua em frente para um muro de um terreno abandonado, num bairro do Rio de Janeiro, e o seguinte, você mora em frente ao estádio Olímpico Newton Santos para sediar os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos, né? Então, olha a diferença, né, de vizinhança que você tem, né? É importante, né? Mas vamos lá, continuando a estar. Vamos chegar a gente não chegou na praça ainda, né? Que a história é tão interessante que ela acaba passando por outros assuntos. Mas aí deixa eu te perguntar, por exemplo, aí teve a inserção do estádio, teve esses impactos positivos e negativos, e aí veio o estádio sem a praça. Por quê? Né? Porque a praça não foi inserida junto com o estádio. Na época, eu vou te dizer de uma forma muito pouco humilde, porque na época eu não trabalhava lá. Sei. Porque o que aconteceu quando veio os Jogos Olímpicos foi um pouco diferente. Na época, eles construíram só o estádio. Os terrenos remanescentes das antigas oficinas permaneceu cercado com muros. Entendeu? E abandonado. Não se interviu no remanescente. O estádio ocupou 80%, 90%, sei lá, desse grande antigo lote das oficinas, né? O remanescente, que era parte na esquina da rua Arquias Cordeiro com a rua Doutor Padilha, tem um colégio estadual ali ainda, né? Tem uma atrás e tem ali ainda o Museu do Trem. Na esquina da outra rua, esquina da rua Doutor Padilha com a oficinas, nós temos um conjunto residencial. E na esquina da José dos Reis com a rua Arquias Cordeiro, nós falando tudo de cabeça, incrível, estou lembrando do nome das ruas. Eu tô gostando de Rua José dos Reis com a rua da Arquias Cordeiro, nós temos os remanescentes da oficina. O Museu do Trem, do IFAM, está sob teto de antigos remanescentes da oficina também. Ainda continuam lá. A praça fica na outra extremidade da quadra, que tinha outros remanescentes da oficina, entendeu? Era assim, infelizmente não dá para no podcast colocar a imagem, mas se alguém quiser olhar depois no Google Earth, não é difícil entender o que nós estamos falando. Eu vou deixar um link do Google Earth com a marcação dessas coisas, né? Acho que é bom para quem quiser depois, tipo assim, ver esses locais, né? Depois fica mais fácil. Lembrando que no podcast, dois arquitetos conversando sem usar papel, o que é muito difícil. Minha mão fica tremendo, Henrique. Fica, né? Às vezes eu vou conversar com um colega de trabalho e às vezes antes de eu começar a falar, eu peço, me dá um papel aí, por favor, me dá um papel. Não consigo também. Eu tô aqui rabiscando alguma coisa, não dá. Tô desenhando a quadra aqui enquanto eu falo, é incrível. E nessa extremidade da rua Arquias Cordeiro com a José dos Reis fica os remanescentes que vão dar origem à praça depois. A praça hoje fica nessa esquina da rua Arquias Cordeiro com a rua José dos Reis, né? Na outra extremidade, como eu falei, está o Museu do Trem, que também tem remanescentes das antigas oficinas, né? Esses terrenos foram oportunidades, né, que vieram depois, né, para poder discutir o que seria feito dessas áreas, né? Então, quando aconteceu os Jogos Pan-Americanos, 2004, provavelmente, né? Esse remanescente desse trecho estava ainda intramuros.
E Tá. ele estava numa condição muito ruim, e ao longo desse tempo, em 2004, entre o estádio e os Jogos Olímpicos de 2016, aí sim, 2016 com Eu certeza, acho, né? acho que o Eles Pan-Americano ele ficaram aconteceu em arruinados. 2007, Henrique. Os Acho que aconteceu. 2007, 2007, tem Isso, razão. 2007. 2007. Foi 2007 que foi inaugurado o estádio. Então, entre 2007, Isso. agora salvou. Foi isso mesmo. Pan-Americano de 2007. Eu lembrava, achei que era 2004, viajei. Aham. Enfim, o Pan-Americano de 2007. Ele, em 2007, quando construiu, inaugurou o estádio, com seu e aqueles remanescentes estavam abandonados, pioraram o processo de degradação e de arruinamento dos prédios. Isso prosseguiu até 2016 quase, que é até 2014, né, 7 anos, quando veio a notícia que nós teríamos os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Voltou-se, né, já está a prefeitura, e voltou-se o olhar para o Estádio Olímpico, né? Nessa época foi criada uma empresa olímpica, né, que ia cuidar desses grandes projetos para os Jogos Olímpicos. Muitas pessoas foram trabalhar lá. Eu não fui, continuei trabalhando com patrimônio cultural, né? E foi, né? E foi. Em algum momento, agora eu realmente não vou. Aí eu vou contar coisas de memória, então pode haver certas falhas da minha memória, né? Vou tentar lembrar, né? Em algum momento, antes dos Jogos Olímpicos, chegou lá o órgão que nós trabalhávamos, já o patrimônio cultural lá, né? A informação de que havia o potencial risco de destombamento completo daqueles remanescentes, né? Porque o COI, o Comitê Olímpico Internacional, queria que tivesse um acesso exclusivo, um único acesso ao estádio, não podia ter mais de um acesso, para ter mais segurança, mais controle. Só ia ter um acesso para o estádio, não poderia haver outro, né? E o único lugar que tinha espaço para fazer esse acesso era naquela esquina, demolindo todos aqueles prédios. E ali seria o acesso ao estádio. Então tinha que demolir tudo. E havia o risco de destombamento. Aí vocês entraram, né? Alguém, se eu não me engano, a antiga coordenadora Aline Xavier, se eu não me engano, foi ela. Espero não ter errado, mas certamente ela participou disso, com certeza. E ela veio e falou: Henrique, tá acontecendo isso. Pensa em alguma coisa. Ou falou algo parecido com isso, não sei. Tipo, se vira, me dá uma ideia. Te vira, né? Te vira, o famoso te vira. Eu corri na empresa olímpica para conhecer melhor essa demanda do COI, compreendi o que o COI precisava. Aí eu falei, realmente, como prédios, não dá. Mas não são prédios, são galpões. Pois é. É um paliteiro, é a cobertura de paliteiro, estrutura metálica. Eu não preciso ter, não tem fechamento, sabe? Falei, eu posso fazer mais, eles tinham uma coisa que eles chamavam de, se eu não me engano, magnetrômetro, que era um aparelho de segurança, tipo um raio-x não, mas tipo, detector de metais, né? Na entrada do estádio. Eles faziam uma bateria disso ali. E eu botar sob lonas. Falei, não coloca a lona, coloca embaixo dos galpões. Você conseguiu conciliar a demanda que eles tinham com a proteção do patrimônio, né? Eu fiz um croquis dessa ideia, mantendo. Eles tinham mais prédios ali. Alguns são de alvenaria. De alvenaria eu não vou conseguir salvar. Porque a pressão política de você realizar uns Jogos Olímpicos não é pequena. Entende? Então, eu não tenho ferramenta para dizer, porque não vou ganhar essa briga. É uma briga que eu vou perder. Eu vou salvar o que eu conseguir. Porque o que é importante, às vezes, no patrimônio cultural, não é a coisa como um todo, é a memória. E a memória, às vezes, você não precisa ter o todo para ter uma memória. Você pode lembrar de uma pessoa que você conheceu, um antigo parente seu, para um objeto, uma foto, outra coisa. A memória, ela é resguardada, às vezes, nos detalhes, não no todo da coisa. Então, esse preciosismo com todo, às vezes, trabalha muito contra a gente, sabe? Que inclui o patrimônio cultural. Pensar no que é importante para resguardar a memória do que um dia foi aquele espaço. E aí eu pude conseguir eleger 3 prédios. 2 galpões de estrutura metálica que não tinham nenhum problema para circulação, porque eram um paliteiro de pilares metálicos, vãos abertos, e eu poderia colocar ali os aparelhos, os tais magnetrômetros, e eu tinha 2 galpões para fazer isso, e um prédio, que era o prédio sede, que esse eu vou lutar até o final do tempo, porque esse prédio é o prédio sede das oficinas. Nenhum prédio simboliza mais as oficinas do que o prédio sede, entendeu? Então eu falei, esse eu vou sugerir fazer o Museu Olímpico. Vai vender um peixe. Um estilo escuro, vou fazer. Desenhei, projetei. Está meu amigo meu, Matias Baum, arquiteto, hoje trabalha na Suíça ele, né?
ele me ajudou com a modelagem 3D, nós fizemos também no SketchUp, uma coisa muito singela, com recurso público dentro da prefeitura, sabe? Computadores não eram muito bons, a gente fez o que deu para vender o peixe. Fizemos umas pranchas, na época eu usava ainda muito CorelDRAW ainda, montamos a ideia, um textinho, uma apresentação, qual o valor cultural do histórico do bairro, daquele lugar, Peguei, olha, tem essa ideia, apresentei para meus chefes, minhas chefes na época. Gostei, vamos levar para o secretário. Na época, eu não lembro se ele era o Washington Fajardo, né? Não lembro se ele era secretário ou o presidente, na época, qual era o nome que dava para o cargo mais alto do órgão de patrimônio cultural, porque isso mudou tanto que eu já me perdi, né? Não lembro. Ele acho que ele era, na época ainda era secretário ainda, ou subsecretário, não lembro. Sim. E ele apresentei para ele, defendi a ideia, ele adorou, falou, vou levar o prefeito. Botou embaixo do braço a impressão, um bookzinho, A3, botou embaixo do braço, pegou o carro e foi ao prefeito. Chegou de seguinte, 2 dias depois, notícia, prefeito aprovou, vamos fazer a praça. E eu chamei Praça do Trem, escrevi lá, Praça do Trem, quando me veio na cabeça. Praça do Trem, vou fazer a praça. Aí chamou a Aline, né, coordenadora, pede para a equipe de projeto, desenvolve. Aí eu saí de cena, né? Aí tem uma equipe lá que desenvolve os projetos urbanos em áreas de proteção do patrimônio cultural. Aí eu saí de cena, falei, ok, conversei com eles, observei o tempo todo, achei que fizeram um bom trabalho dentro das dificuldades, porque, por exemplo, uma crítica que nós fizemos até hoje da praça é a escassez arbórea. Na época, o COI não queria que plantássemos nenhuma árvore. Então, cada uma daquela foi um sucesso. Porque eles achavam que as árvores iriam atrapalhar a fluidez do tráfego. Do tráfego de pessoas. Eu não consigo imaginar uma pessoa não olhando para frente, não desviando de um tronco, mas enfim, não podia ter mais árvores, um calor dos infernos, enfim. Pois é, gente. Cada árvore lá foi uma vitória, porque foi muito difícil conseguir defender aquelas árvores. E não podia ter mais nada, não podia ter banco, não podia ter nada, de ser esplanada embaixo, entende? Entendi. Então, então essa equipe, né, de projetos, eu vou citar o nome de algumas pessoas que merecem, a Aline Xavier, que era coordenadora, Juliana Jabor e o Washington Menezes Filho, foram 3 arquitetos que eu tenho certeza, outros participaram também, mas outros eu realmente não sei afirmar quem foi, trabalharam no desenvolvimento desse projeto, né, dessa praça, e ela tinha 2 projetos, um que era considerado para os jogos, que era uma esplanada só com a cobertura dos galpões, e o prédio sede convertido em Museu Olímpico, né? Na verdade, se eu não me engano, o prédio sede ia ficar como suporte e ia virar como Museu Olímpico depois das Olimpíadas, uma coisa assim. Acabou então era um plano A e um plano B? Então tinha plano A era durante as Olimpíadas, esplanada, galpão e esplanada. Depois das Olimpíadas, aí tinha projeto para botar rampa de skate, para botar banco, para botar mais árvore, para botar brinquedo para criança, botar um montão de equipamento, quadra, porque tinha espaço pra caramba, gente. Era muito grande. Pois é, bem grande. Tinha muito espaço. Podia ter tudo. E existia na época uma preocupação, eu achei, não era infundada, mas eu achei de baixo risco, que era de virar uma Cracolândia depois. Eu nunca achei um risco, porque tinha o Botafogo que cuidava do estádio, né? Desde o Pan-Americano, quando acabou, o Botafogo alugou o estádio. Desde aquela época, o Botafogo não ia permitir algo assim, e eu achei que as pessoas realmente iriam se apropriar do espaço, né? Eu acreditei na população. É uma área, a Zona Norte do Rio de Janeiro é uma área muito carente de áreas verdes, de áreas de lazer geral, né? Sim. Então, qualquer cantinho que tu coloca um espaço, a galera vai. É isso. Falta. Daí eu falei, não, a galera vai. Sabe? E foi. Entendeu? Não rolou o pós. Eu sabia disso, que ia ter o projeto pós-Olimpíada. Esse pós nunca aconteceu. A praça ainda é basicamente uma esplanada até hoje. Tem um conjuntinho de brinquedos no cantinho ali, mas sinceramente nem sei quem colocou, porque reza a lenda que nem foi a prefeitura. Então nem sei quem colocou aqueles brinquedos. Né? Tem um negócio, olhando essa sua fala aí, é interessante, porque, por exemplo, eu também trabalho com essa coisa com planejamento, né, proposição de espaços públicos. E essa dificuldade que você teve, né, que você se preocupou com relação à questão das pessoas em situação de rua, é uma coisa que sempre vem, né? As pessoas sempre falam que qualquer espaço público que a gente promove, vai ter sempre alguém falando, isso daí vai ser ocupado por morador de rua. Mas, gente, a cidade é de todo mundo. E, às vezes, tem determinados espaços que têm dinâmicas
que elas vão fazer com que a população se aproprie e os públicos utilizem o espaço. Então, quer dizer, é um espaço que, de uma certa forma, sempre vai estar sempre cheio de gente, porque vai ter os jogos de futebol, como você mesmo falou, né? É uma área que tem... É uma região que tem poucos espaços públicos, então a população também vai acabar se apropriando. Por exemplo, essa coisa da esplanada, né? É um lugar onde as crianças podem jogar bola, podem andar de bicicleta, podem, né? Tipo assim, apesar do espaço não ter os equipamentos que seriam interessantes para apropriação, só o fato de você ter um espaço aberto e coberto já é uma coisa muito, muito transformadora, né, para a cidade, né? Muito. E eu acho que essa coisa que você falou das próprias pessoas trazerem os brinquedos e ter uma apropriação, cara, depois que o espaço público é inaugurado e vai para a cidade ela vai dar o seu jeito de ocupar aquele espaço, né? Eu acho que, tipo assim, nós arquitetos ficamos muito preocupados, né, com o que vai acontecer depois que o projeto ele sair, Sim, né? Desculpa, é nisso que eu ia pegar, porque quando o projeto é seu, é uma ideia sua, não era minha preocupação, eu admito que eu nunca fiquei preocupado com isso, cara. Que bom. Mas algumas pessoas tinham, porque elas pessoas que talvez tivessem menos familiaridade com o bairro, com o subúrbio, acharam um risco. Eu falei, olha, eu não acredito, eu nunca acreditei. Mas quando o projeto é seu e o projeto é público e a prefeitura investe numa coisa e o resultado esperado é A e acontece J, uma coisa bem diferente, é ruim. Porque não saiu da secretaria principal que faz projetos urbanos, saiu do patrimônio cultural, o projeto foi feito lá dentro, uma equipe pequena, com pouco recurso, sabe? Então, por que eles vão fazer projeto da praça? Não, porque é um projeto de uma praça contendo bens tombados. Então, vai ser feito pelo patrimônio cultural esse projeto. Então, foi uma luta. Eu agradeço até ao Oscar Fajardo, foi uma pessoa que brigou para trazer esse projeto para dentro e recarregar. Não, nós fomos fazer o projeto. Foi feito lá dentro. Então, a DAD na prefeitura olhava-se com uma certa desconfiança esse projeto, sabe? Eu achei felicíssimo. Tendo as limitações, né, tanto orçamentárias como do pós, que nunca aconteceu. A praça, realmente, como ela foi projetada, nunca aconteceu. Ela é hoje outra, e ela é o que ela é hoje pela apropriação que o público deu a ela. Como ele se apropriou daquele espaço. Que é muito interessante, né? Você chegou aí lá depois que foi inaugurado? Você viu o espaço sendo utilizado? Quando o meu filho era menor, ele tá com 11 anos e tá, assim, enfim, ele já não curte tanto esse negócio de pracinha, né? Ele aprendeu, deu andar de bicicleta na Praça do Trem, tá? Ah, que legal. Deu andar de bicicleta lá. Sim. Então eu fui quando ele era menorzinho, 4, 5, 6, 7, 8, na cidade eu fui hoje, tá com fazer 12, já não tá nessa onda de curtir tanto pracinha. Mas na época eu fui bastante com ele, sabe? Eu via as mudanças, vi como as mudanças. Foi interessante ver como algumas pessoas usavam os pilares metálicos do galpão para esticar aquela corda de elástica e fazer e andar na corda. Que doido. Entendeu? Aquele negócio sei. Forte de andar na corda bamba, enfim. Sei. Alguns garotos trouxeram vários pedaços de compensados e improvisaram rampa de skate. Tem uma área lá que já é meio do skate. Eles apropriaram de um certo trecho de um dos galpões. Então é um trecho já ali meio do skate. Já tem umas pichações que eu acho fantásticas. Tem que ter lá mesmo. É subúrbio, pichação não é uma coisa... eu não acho tão absurdo isso, gente. Com área de skate. É skate, gente. Vamos trazer um pouco para o espaço público. Eu acho que o pichação às vezes traz isso também, grafite principalmente, leva a isso. Então, é legal, sabe? A pessoa escreve, desenha no chão, sabe? Se apropriam do chão da praça. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Acho maravilhoso. Melhor do que qualquer projeto. Isso marca um pertencimento, né? Tipo assim, esse espaço é meu, né? Isso. Aí já é meu lado mais de sociólogo falando também, né? Que eu gosto muito desse negócio, né? Já é isso, eu acho fantástico essa apropriação que as pessoas dão em improviso do espaço. Aí tem pessoas que começaram a negociar, já tem gente que infla aquele de pula-pula, sabe? Aí fica sombra, tá um calor do inferno, o pé direito é alto, é telha cerâmica, né? Que são galpões do século XIX, gente. Telha cerâmica, com lambrequim e tal. Lambrequim não, desculpa, não, é lanterninho.
sabe? Então ventila, o vento circula embaixo, então o pessoal tá o calor danado ali fora, tem pouca árvore. É fresco embaixo da cobertura? É fresco, tem pouca árvore onde não tem galpão, onde tem galpão tem sombra, né? E a sombra se mexe, porque o dia passa e ela tá em sempre uma posição diferente, todas as atividades vão andando junto às sombras dos galpões, sabe? Vão andando, né? Aí bate, tá com sol, agora não tá mais, por aí vai, entendeu? Entendi. Eu só fico triste quando eu vejo eventos que fecham aquelas áreas e cobram entrada. Aí eu não gosto, entendeu? Isso acontece às vezes. Tá? Não vou dizer que assim, tô rigoroso, não deve acontecer nunca, mas tinha uma época que aconteceu mais que eu saiba, hoje acontece menos. Aconteceu de isolar os galpões e fazer evento ali dentro pago, entendeu? Já vi gente estacionando o carro ali também nessa época de evento, isso eu não acho legal não. Mas a atividade humana, pedestre, bicicleta, skate, patins, isso acontece muito lá. Futebol, isso tudo acontece bastante. E hoje, uma coisa que eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, né? Que ao longo da Rua dos Reis tem uma bateria interminável de food truck. Rapaz, é mesmo? Aí eles ficam lá Dezenas. Quem passa na rua vê mais da praça, porque elas estão atrás de food truck. Entendeu? Entendi. Eu acho que tem food truck demais, mas pelo menos tem. Melhor do que não tem nenhum. Então lá, também acaba chamando as pessoas para lá de alguma forma, né? Também. Em parte com o comércio do bairro, dos imóveis, mas em parte são proprietários do próprio bairro que estão comprando o food truck, talvez. Eu não sei, tô chutando também, sabe? Entendi. Nunca soube de nenhuma rixa entre os proprietários do food truck e o comércio local. Nunca soube. Pode ser que haja. Tô falando aqui sem saber, tá? Pode ser. Mas, assim, acontece isso. Tem uma bateria interminável de food truck ali. Então rola muita comida, muita bebida. Sabe? E não existe nem assim, pouca ação assim, de adaptação no grande espaço. É uma coisa muito mais efêmera, muito mais dinâmica e muito mais das pessoas. Chega lá, não tem ninguém culpado, pega o espaço que te achar melhor, entendeu? E por aí vai. Então tem gente que aluga bicicleta. Enfim, eu acho que deu muito certo. O prédio sede, que ia ser Museu Olímpico, nunca foi Museu Olímpico. Ele depois tornou... Ele virou o quê? Fugiu o nome. Aqueles centros de informáticas. Também tem Madureira. Sei. É Nave do Conhecimento. Nave do Conhecimento. Virou uma Nave do Conhecimento. Tá legal. É um uso bom, né? Tipo assim... bom, excelente uso. Maravilhoso. Entendeu? Eu já fui lá com meu filho, inclusive, na Nave do Conhecimento do Gene Dentro. É a única que a Nave do Conhecimento, não sei se tem mais esse projeto, ele tinha um projeto modelo para ser plantado em praças. É um projeto mais moderno, né? Uma moderna. Que eu saiba, essa é uma das... Não sei se seja a única, mas talvez seja... Se não for a única, é uma das poucas que estão num prédio histórico. Que não, um conhecimento que não está no edifício moderno projetado para ser um modelo padrão para ser colocado em vários locais da cidade. Ele está no prédio histórico. Entendeu? Está na sede das antigas oficinas de locomoção de Dentro. Eu não sabia que tinha essa Nave do Conhecimento. Tem lá. Ganha uma estrelinha, porque é um equipamento próximo de um espaço público, né? Isso é interessante. E foi isso, os galpões foram restaurados. O edifício sede, que não tinha nada por dentro, não tinha telhado, não tinha mais piso, só tinha as paredes externas, não tinha mais nenhuma esquadria, foi completamente restaurado. Aí eu te pergunto, sem ter perdido aqueles prédios que possibilitou a construção do estádio, sem os Jogos Olímpicos, talvez o terreno estivesse hoje abandonado ainda, sem nenhum prédio mais lá, nem remanescente para ser restaurado mais. No Rio tem muitos, você deve saber mais do que eu, mas no Rio tem muitos prédios que são muito bonitos, antigos, que estão muito nessa situação, né? De tipo assim, de eles serem pequenas pérolas, mas pelo fato de você não ter alguma coisa, algum investimento, alguma transformação ali que justifique a intervenção, ele fica ali. Por exemplo, o Eduardo anunciou há pouco tempo, né, a questão lá da estação da Leopoldina, né? E tipo assim, cara, toda vez que eu passava de ônibus por ali, eu pensava, por que não faz um negócio nesse trem, cara? Porque é uma pérola dentro da cidade do Rio, aquela estação. E aí agora vai ser feito alguma coisa, né? Expectativa de acontecer mesmo. Tá rolando lá alguma coisa já. Isso, sabe? Acho que tem. E eu acho que tem essa coisa também de, tipo assim, você tornar esses espaços, né? Sejam eles os prédios consolidados ou a produção de novos espaços públicos, espaços para apropriação da população, que hajam eventos, que as pessoas venham a ocupar, né? Isso é muito importante.
Sim, sim. Então, foi isso, né? Claro que nesses momentos, né, como você falou, tem muitos pés que estão nessa situação ainda. Alguns passam do ponto e realmente arruína completamente e não tem muito o que falar, Não sabe? tem o que fazer, né? Então tem um tempo, né, que a gente, sabe, Tem é uma uma coisa. janela de oportunidade, né? Aí tu vê, pega ou não pega. Se eu pegar, eu vou abrir mão disso, posso perder aquilo, posso reduzir, mas Entendi. vou ter que trocar isso. Se eu não pegar, eu posso ficar com isso aqui por mais quantos anos? Entendi. Talvez para sempre. Então é muito nisso, em gerar oportunidade. Muitas vezes nós temos certos prédios e situações onde a gente convida a iniciativa privada para falar o que a gente precisa para isso aqui acontecer. E ouvir deles. E a gente vê que é razoável. Isso é absurdo, se não é. Entendeu? São eles que têm as condições de fazer. A gente precisa que eles se interessem pela propriedade, pela coisa, para alguma coisa de papel, né? Então a gente chama, olha, o que a gente precisa fazer para isso aqui acontecer? Isso, aquilo. É razoável, isso não é razoável. Isso pode, isso não pode. Vamos chamar o caminho do meio. E aí se negocia. O governo, esse poder público, para negociar com o poder privado também essas coisas, sabe? O que pode acontecer. Até para ter uma condução que proteja, né? Porque às vezes tem muitas iniciativas da iniciativa privada que efetivamente, quando o governo não está muito envolvido, ele está pouco preocupado com aquilo ali, aí realmente você perde muita coisa, entendeu? Então a condução do executivo, né? Do executivo, seja municipal, estadual ou federal, e também com investimento, né? Mesmo que tenha parte do investimento da iniciativa privada, parte do intuito da iniciativa privada, né? Você tem que ter o poder público como aquele que vai guiar as coisas que vão acontecer naquele local, né? É importante isso. É isso. Então, às vezes, é necessário ter essa flexibilidade para você encontrar um ponto para que as coisas aconteçam, né? No caso do estádio, a gente foi o contrário, foi, né, de cima para baixo, vai acontecer e tal, e a gente foi dançando em volta e fazendo o possível. Eu acho que nesse roda-moinho, né, nessa dança, né? Falta, fazendo uma crítica à própria atuação do meu órgão e a mim, porque também correr atrás disso. Eu acho que na falta ter informação do que é aquilo lá. Placa informativa, não tem. Porque eu acho que a praça vai ganhar muito mais. A praça e aqueles prédios vão ser muito mais abraçados, reconhecidos, conhecidos pela população, se as pessoas souberem o que aquilo significa. Saber que o bairro de Dentro, embora tenha o nome de um engenho, ou seja, de uma fazenda, uma produção rural, ela tem a origem urbana dela, está intimamente ligada à história da linha férrea no Brasil. As oficinas, né? As oficinas de locomoção. Lembrando, a ferrovia no Brasil é inaugurada em 1858 e as oficinas são inauguradas em 1871. Né? Estou falando de mais de um século de história, né? Estou falando da história da ferrovia nacional, das estradas de ferro do Brasil, né? Tá ligado, tem uma relação íntima com aquele bairro e o surgimento daquele bairro. Então é uma memória que eu acho que é importante não se perder. É por isso que tem do estádio. O estádio está lá porque aquele terreno existiu durante tanto tempo. O Museu do Trem está lá por causa disso. A Praça do Trem tem esse nome, que os galpões estão lá por causa disso. E todo o bairro que existe em volta está lá por causa disso. Né? Isso é importante destacar, sabe? Entendeu? E aí, essa é a história, né, da Praça do Trem, né, como ela é hoje. Deixa eu te falar, eu acho que a gente conseguiu nessa conversa aqui, a gente conseguiu abarcar bastante coisa. Eu me sinto muito orgulhoso por saber que você participou desse projeto. Eu já passei lá pelo menos uma vez para ver a implantação da praça e vi muitas outras vezes no Street View. E eu acho que, tipo assim, aquilo ali é uma coisa muito bacana, sabe? Porque é isso, né? Você ter as condições de produzir um espaço público numa área que realmente demandava isso e vocês viram uma oportunidade com essas dificuldades que você acabou colocando aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Quero destacar, como eu falei de vários nomes de várias pessoas que trabalharam comigo nesse processo, né? Tem que destacar que eu não fiz isso sozinho, tive muita ajuda o tempo todo. Não vou citar o nome de todo mundo que me ajudou. Esses são nomes que eu lembrei agora mais ativamente por acaso, sabe? Pode ser que tenha sido injusto com outras pessoas, peço desculpa. Então elas ouviram o podcast e falaram, poxa, não falou meu nome. Eu realmente não tenho memória muito boa. Eu lembro dessas pessoas, né, que eu comentei aqui o nome, que foram pessoas importantíssimas nesse processo, me ajudaram pra caramba, né? São pessoas que eu sei que sentem tanto pais e mães da praça quanto eu, né?
Embora aqui eu me sinto mais pai porque eu concebi a ideia, gosto de dizer isso, né? Mas são pessoas que trabalharam arduamente para que ela existissem, sabe? Ralaram muito para que aquilo acontecesse. Pessoas, tanto do RPH, pessoas fora do RPH, fora do órgão de patrimônio cultural, que compraram a ideia também, né? E felizmente a praça, eu ainda, embora não tenha sido o que a gente queria que ela fosse, eu acho que ela talvez tenha conseguido ir até mais além, porque ela é o que a população transformou ela, e eu acho isso muito bonito de se ver, sabe? E acho muito legal como como a população ainda usa e abusa e lota, e a palavra é essa, lota aquela praça. Não, que doido. É isso. Mauro, então eu acho que focado, eu quero já agradecer seu convite mais uma vez para participar do podcast. Também estou muito feliz aqui de ver. Vou querer ouvir os outros também, que esse é um assunto que me interessa bastante. Embora eu tenha não trabalhe tanto diretamente com espaços públicos e espaços urbanos, mais com proteção do patrimônio, mais com planejamento urbano, né? Do patrimônio cultural do que outra coisa, né? Mas eu vou acompanhar, gosto muito do seu trabalho também, já vi você também projetar e trabalhar em muitas praças, é uma coisa que eu sei que você sempre cativou muito a praça, né? Esse espaço da praça, é um espaço que você considera muito importante, eu também considero muito importante na cidade, né? Então é isso, agradeço o convite, agradeço a todo mundo que ouviu também hoje, né? E é isso. Tá, então pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu gostaria de deixar um agradecimento para as pessoas que ouviram o primeiro programa e para o Henrique, que, tipo assim, logo quando tem o Henrique, tem outras pessoas também que já aceitaram o convite de estar vindo conversar com a gente. E é isso, logo quando eu falei pro Henrique, ó, tô fazendo isso daqui, você topa? E foi imediato, não teve nem foi tipo assim, é um amigo muito certeiro, sempre muito presente, né? Quando o Mauro me apresentou o podcast dele, falando sobre espaços públicos, né, sobre pracinhas, eu falei, eu quero falar da minha praça. Não tem condição do meu amigo fazer um podcast sobre pracinhas e eu não falar da minha praça. Falar do trem, né? Falar desse trem aí. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então para mim é algo novo, né? Eu estou aqui ainda, eu acho que comecei meio ainda meio verde, fui melhorando. Então, se eu falei alguma coisa muito atropelada, não me entenderam direito, desculpa, é a minha primeira vez, né? Acho que acredito que na próxima oportunidade, espero ter outras, seja melhor. Não, Henrique, o convite está sempre aberto. Se você tiver alguma coisa para você querer falar aqui com a gente, pode ser sobre qualquer coisa. A gente está aqui aberto para poder te ouvir, tá certo? Tá ótimo. Um abraço, gente. Obrigado por tudo. Pessoal, vou me despedir agora, tá certo? E agradeço a vocês terem ouvido o podcast e se vocês puderem compartilhar também, né? Poderem falar com os amigos, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e espero que vocês fiquem bem. Um abraço. Editado por Mauro César.